Olá, hoje vamos aí à aula número 9 de Biologia. Vamos começar falando aqui de um equipamento, de um instrumento que é utilizado para ver coisas pequenas que a gente não consegue ver a olho nu. O microscópio, quando se quer ver uma célula, ver algum tipo de protozoário, um tecido, então usa-se um microscópio, um microscópio eletrônico para ajudar na visualização. E está aqui a célula, Temos aqui uma célula, posso dizer uma célula animal, Ela tem a parte externa que é a membrana plasmática, a membrana celular, e dentro dela tem organelas. Cada organela dessa tem uma função. E também o núcleo. Aqui o núcleo é onde se guarda a informação do ser vivo. No caso aqui temos o DNA exatamente no núcleo da célula, o DNA e o RNA. Ok? Então temos aqui o centríolo, as mitocôndrias, o complexo Golgiense e os retículos endoplasmático liso e rugoso. Ok? Então vamos ver cada um deles separadamente. Primeiro vamos pegar aqui, ó, o lisossomo. Lisossomo é essa organela, Tem enzimas dentro delas que a principal característica é enzimas para digestão intracelular, como se fosse quando os alimentos chegam processados já no intestino, chega na célula, é ele que faz o processamento enzimático, Faz a chamada autofagia, E também na reciclagem das partes da própria célula. A autofagia também é feita por essa organela. Temos os retículos endoplasmático rugoso, que eles ficam ao redor aqui do núcleo. O rugoso tem pontinhos, esses pontinhos são chamados ribossomos, essas granulações. Já o retículo endoplasmático liso, que é o que fica aqui mais externamente, Ele não tem ribossomos, Essas células são as produtoras de hormônio, Tá aqui, ó. Células produtoras de hormônio esteroide, como célula das glândulas suprarrenais, ou seja, a célula da produtora de hormônio tem esses retículos bem mais desenvolvidos. Temos as mitocôndrias. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, tá bom? Ela é presente nas células musculares, principalmente para dar mais energia, mais força, Precisa de respiração intracelular. O complexo Golgiense, leva esse nome por causa do italiano Camillo Golgi, que descobriu, essa estrutura. E ela tem uma função de armazenar, armazenar substâncias celulares. E claro, vamos falar aqui de Lamarck, tá bom? Lamarck foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos, os seres vivos, segundo a ciência, evoluíram, de acordo com alguns requisitos, e esse é um naturalista que estudou, tanto ele como Darwin, estudou como é que faz, como é que o ambiente transforma o desenvolvimento dos seres vivos, sua evolução. A natureza, ao produzir sucessivamente todas as espécies de animais, e começando pelo menos perfeito e mais simples, acaba o seu trabalho com o mais perfeito, gradualmente aumentando a sua complexidade. Essa é a teoria do Lamarck, a teoria da evolução dos seres vivos. Ele diz que a natureza tem os seres mais simples que vão evoluindo até gradualmente aumentando de complexidade, desde as células, seres vivos unicelular, até animais mamíferos, como tem aqui no planeta.
Ele também diz que tem a lei da herança das caracteres adquiridos, a lei do uso e desuso, né? Fala também, Lamarck fala dessa utilidade, alguns componentes do corpo humano mesmo que não são utilizados, tipo o apêndice é uma glândula que não é utilizado. Ele fala que algumas coisas no corpo humano ou de qualquer animal, quando não é utilizado, ele vai caindo em desuso e vai desaparecer, né? Essa é a teoria principal também do Lamarck. E claro, essas, como ele falou, né, em relação à evolução, inicialmente, segundo a ciência, né, a Terra era apenas água, né, metano, alguns componentes da atmosfera não era oxigênio, né, principalmente metano. E aqui se desenvolveu a primeira, podemos considerar, primeiro ser considerado ser vivo, né? Que é esse conservado, né? Que é um aglomerado de partículas de proteína que eles consideram, né? Como se fosse o primeiro ser vivo. A partir daqui desenvolveu na água, claro, né? Desenvolveu bactérias e foi aumentando aí o desenvolvimento na Terra até chegar nos animais maiores. Essa é a teoria de Lamarck e, claro, o conservado complexo é considerado um dos primeiros moléculas consideradas ter vida, né? É isso aí. E é isso, a nossa aula. Boa prova. Até mais.